CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia aos nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Vamos para a leitura do Evangelho e em seguida o Livro dos Espíritos. Capítulo 6, o Cristo Consolador, item 7. Eu sou o grande médico das almas e venho trazer o remédio que deve curar-vos. Os fracos, os sofredores e os enfermos são meus filhos prediletos e venho salvá-los. Vinde, pois, a mim, vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, e sereis consolados e aliviados. Não procureis a força e a consolação em outro lugar, porquanto o mundo é incapaz de proporcioná-las. Deus faz um supremo apelo aos vossos corações por meio do Espiritismo. Escutai-o, que a impiedade, a mentira, o erro, a incredulidade sejam extirpados de vossas almas doloridas. São monstros que se saciam com vosso sangue mais puro e que vos provocam chagas quase sempre mortais. Que no futuro pratiqueis a lei divina, humildes e submissos ao Criador. Amai e orai. Sede dóceis aos Espíritos do Senhor. Invocai-o do fundo do coração. Então ele vos enviará seu Filho bem-amado para vos instruir e vos dizer estas boas palavras. Eis-me aqui, venho até vós porque me chamastes. O Espírito de verdade. Bordeaux, 1861. Aqui estamos, Jesus, unidos e reunidos em teu nome, para mais uma manhã de estudos em torno da doutrina espírita. Inspira-nos, proteja-nos e, em teu nome, evocamos o nosso patrono, o espírito Eurípides Barçanufo e o nosso irmão altivo, diretor da nossa casa de amor. Em nome desses espíritos, amigos e irmãos, em nome da coluna de espíritos que dirige o CEAP, a nossa casa de amor, em nome do amor, do nosso amor, minha querida, mas acima de tudo, em nome do teu amor, Jesus, e do amor de Deus, nosso Pai, que iniciamos os estudos da manhã de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem, vamos ao nosso estudo. Depois vê se encontra ali o meu livro lá, tu sabe qual é, né? É um daqueles lá em cima. Está aberto, é de espiral. Mas não está na minha gaveta não, está numa 167. Vocês vão estudar hoje aqui no livro que era do Altivo, viu? A letra dele aqui, ó, sobre perispírito. Isso aqui era o bizu dele para ele fazer palestra. Então tem que aprender, tá escrito, o livro era dele, né? Tá bem. 167. Vamos retornar a 166, não é? A 166. Vamos estudar bem devagarinho. Como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se? Resposta: sofrendo a prova de uma nova existência. Olha o que ele escreveu: sofrendo a prova de uma nova existência. Se a alma não se depurou, ela vai passar por provas, não é? O que significa sofrendo a prova de uma nova existência? É reassumir a forma material, né? A alma reassumir, ou o espírito, a forma material, ter um corpo. Aí, como desse livro aqui está todo escrito, anotado por ele se reporta à questão 132, sobre a reencarnação. Vamos lá na 132, que a gente estudou
atrás, há umas aulas atrás, eu vou com esse mesmo aqui. Então, um pouquinho diferente. Obrigado. A tradução aqui é da FEB, que eu estou lendo. Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? A 132. Só que, se eu for falar o que o Altivo escreveu aqui na 132, vai dar 5 aulas. Vão dar 5 aulas. Que ele colocou o céu e o inferno. E eu me lembro muito bem dessa questão 132, que nós estudamos com ele. Ele levou um mês ou mais dissecando essa questão. Aí vai lá no céu e inferno, o código da... Enfim, aqui como é que é o código que a gente está estudando no céu e inferno? Da vida futura. Como é que dá o nome, Sandra? Código... tá lá no céu e inferno. Tem muita coisa para ver, mas vamos ver a questão aqui. Ó. Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Ele diz aqui, encarnação é transformar-se em carne, como a gente viu lá. Encarnar é diferente de reencarnar. Então você vai se transformar em carne, você vai tomar um corpo carnal. Você pode tomar um corpo carnal num planeta Terra ou em outro planeta semelhante à Terra, ou em um outro planeta inferior à Terra, ou em um outro planeta superior à Terra que ainda precisa da encarnação. Então quando você vai, a encarnação é a necessidade que você tem de ter um corpo carnal. Reencarnar é nascer de novo. Reencarnar é nascer de novo. Tá? Então, ele está dizendo aqui, ó, Deus lhe impõe a encarnação com o fim de fazê-lo chegar à perfeição. Então, tomar um corpo de carne é necessário, é da lei, para você o objetivo é ser perfeito. Quando você no mesmo planeta toma novamente um corpo de carne, aí você reencarna. Se após essa encarnação nessa Terra, nossa aqui na Terra, nós formos encarnar em outro planeta, vamos lá para Marte. Marte é um mundo melhor do que a Terra, mas ainda precisamos tomar um corpo de carne. Estou fazendo aqui uma suposição. Então eu vou para lá pela primeira vez, eu vou encarnar ou reencarnar? Encarnar. Eu vou encarnar e não reencarnar. Porque eu vou para lá pela primeira vez. Jesus, ele reencarnou na Terra ou ele encarnou na Terra? Encarnou. Porque ele não ficou reencarnando na Terra, ele já era o Cristo, já era um espírito elevado. Ele veio pela primeira vez. Se ele tiver que voltar à Terra, vou voltar na Terra porque o pessoal lá não entendeu nada, eu vou falar tudo novamente. Aí ele vai reencarnar. Isso é engraçado, interessante. Vocês estavam na aula de manhã aqui, de manhã no Comp, você vem de manhã. Me lembra, na semana que vem eu falar. Aí a gente deixa o colega falar, eu não sou obrigado a gostar do fulano, foi isso? Mas sou obrigado a trabalhar com ele. Mas não é isso. É porque por 2 vezes eu ia falar, deixei passar, eu não posso pensar. Me lembra, gostar do fulano, só falar para mim, para eu lembrar. Você é obrigado a gostar do fulano. A lei é, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Então não é amar quem você gosta, não é amar o seu filho, é amar o seu filho também. Não é amar quem você tem simpatia, quem você tem simpatia também, mas por quem você tem antipatia, como Jesus fez. Então a lei é amarmos uns aos outros. Não é amar, na casa espírita você dizer isso, eu não sou obrigado a gostar do fulano. Pô, tem que gostar, tem que aprender a gostar.
Aí segunda-feira vocês me lembram para falar. E você está aqui para progredir. E qual é o progresso? A perfeição. Se for perfeito, você vai amar todo mundo. Enquanto você não amar, aí como é que você vai chegar no mundo espiritual? Não, eu trabalhei na casa espírita, mas não gosto do Guilherme. Mas eu trabalhei, mas o Guilherme não dá. Não aturava o Guilherme. Está faltando alguma coisa em mim, eu não tenho amor dentro do meu coração. Então eu fui seletivo. Eu amei quem eu gosto, quem eu sou simpático, quem eu não sou. Pois é, mas Jesus disse mais ainda: amai os vossos inimigos. Foi mais além. Como que eu vou dizer isso numa casa espírita? Que eu não sou obrigado a gostar de ninguém dentro da casa, não sou obrigado a gostar do fulano. Se eu não sou obrigado a gostar do Guilherme, eu também não sou obrigado a gostar do Tiago, nem de você, nem de ninguém. Não tenho obrigação. Que história é essa? Está vendo como é que as coisas são equivocadas? Aí vão lançando isso é disseminar a discórdia. Você dissemina a discórdia assim. E então a gente tem que estar atento. Às vezes eu não quero interferir, mas tem que fazer isso. Então a encarnação, o objetivo é a perfeição. Estou lendo a 132, ó. Para uns é expiação, para outros missão. Toda expiação é uma prova. Toda expiação é uma prova. Por isso que ele botou para uns expiações, para outros missão. Por que toda expiação é uma prova? Porque é a prova. Agora, nem toda prova é uma expiação. Qual a diferença de uma para outra? A expiação, você está pagando a dívida. A expiação, o espírito está doente. A expiação é isso. A prova, eu sempre coloco aqui, ó, o objetivo da prova ou da expiação é sempre o nosso aprendizado, aprimoramento. A expiação visa o pagamento de uma dívida. Isso é expiação. Então você vai passar por prova, porque toda prova é uma expiação. Agora a prova não. A prova é a fixação do conceito. Por exemplo, você aprender a amar o Tiago, porque eu sempre tive problema com o Tiago. Eu tenho que fixar o conceito do amor. A prova, eu me suicidei. Eu tenho que fixar o conceito de valorização da vida. Me suicidei na vida passada, venho agora, eu tenho que valorizar a vida. Isso é fixação de conceito. E por aí vai. Mais ainda, a prova visa conscientizar o arrependimento, conscientizar o erro cometido. Porque se a gente errou com a coletividade, a gente vem no seio daquela coletividade para poder se conscientizar de que a gente errou com aquele grupo e fazer o melhor. Isso é prova, é conscientização do erro cometido, que visa o quê? O arrependimento. A prova visa o arrependimento, a prova visa o arrependimento, a valorização da vida. Por isso estamos em prova. O planeta Terra é um planeta de prova. Prova da pobreza, prova da riqueza. Pô, a prova da riqueza deve ser boa, né? Melhor ser rico do que ser pobre. A gente vê tantas dores, tantas lágrimas por trás de um cesto de ouro. Porque a prova da riqueza Você vê, eu vou dizer uma coisa aqui simples. Ó. Eu estou com meus lábios aqui colando. Eu ganhei um mel, vou abrir um parênteses. Você vê que é o planeta Terra. O mel veio lá da Paraíba, do estado da Paraíba, por um paraibano que foi lá, amigo nosso. Trouxe com todo o amor e carinho. Esse mel é bom, a minha filha me deu. Aí dividiu para você, bom você saber, viu? Que veio uma garrafa grande. Aí deu um pouco para Sandra, alguém pegou também a Esquerinéia, a Dilane também levou. Eu não quis, não liguei para o mel, deixei ali. Sobrou uma colherada para mim, ainda bem, né?
Aí o que aconteceu? A Dilane levou para casa o mel e ficou lá no armário, ela esqueceu lá. Aí a menina lá, a filha dela, foi fritando o ovo. Ela, com o que você está fritando o ovo? Você não tem óleo aqui em casa? Tem sim, aquele óleo que está ali, um óleo escuro. Aí eu falei assim, ô Diana, ela fritou o ovo com mel? Seu Newton, é óleo, tem óleo misturado. Porque estava parado um tempão, separou branco, assim uma camada grande de óleo. Eu falei, não brinca, ela está aqui, ó. Eu misturei, já ficou um pouquinho, mas tem um pouquinho. Ela passou a colher assim por cima e eu provei. Está colando até agora o óleo. Agora, que óleo é esse que ele misturou no mel? Não, é óleo mesmo de cozinha. Óleo não é óleo de cera de abelha, não. Óleo mesmo, com gosto de óleo. Agora você vê, essa pessoa que fez isso, que a gente não sabe nem quem foi, tem amor ao próximo? Não tem amor ao próximo. E ele é pobre, para estar vendendo mel na feira ou em algum lugar. Não, é uma pessoa que tenha posses. Não, aí não vou entrar de onde vem. O que eu quero dizer, obrigado, é que quem misturou o óleo, seja lá quem foi que fez, agiu de má fé. Então o camarada é pobre, o cara que faz isso não é uma pessoa rica. Aí querem falar de quem... Querem falar não, às vezes a gente fala do rico. Tem um mal rico, mas tem um rico bom. Então a prova é dos dois. Ó. Esse não está passando na prova da pobreza. Eu, quando era garoto, diziam que o leite, vinha um leite, que o leiteiro misturava água no leite, tinha até uma música, né, para o leite render, daquele conjunto, não sei se era os Renato Seus Blue Caps, como é que eu sou, o Folhas, eu não sei, era um grupo daquele que cantava. Dizia que o leiteiro botava água no leite para o leite render. Sim, botava água no leite, né? Então você vê o que o homem faz. É um planeta de prova. Isso é uma prova para você. Assim como o rico que explora o pobre está passando por uma prova. E o rico não está passando na prova dele. Aqui todo mundo sofre o rico e sofre o pobre. Tem pobre bom, pobre honesto? Sim, claro. Como tem rico bom e rico honesto. Como tem religioso que usa a religião para se dar bem, para interesses pessoais. Não tem a religiosidade. Isso em todos os setores. Então, a encarnação coloca a gente em prova diante de todas essas dores do planeta. Porque toda expiação é uma prova, só que a expiação visa você pagar uma dívida. Visa você pagar a dívida. O espírito está doente. Então, por exemplo, a minha querida esposa teve um câncer e morreu do câncer no cérebro. Aquilo foi o quê? Uma expiação. Ela pagou uma dívida que ela tinha. Agora, foi uma prova por quê? Prova pela dor que teve que tolerar. Prova porque ficou em casa, repousando, já não podia sair para tudo quanto é lugar. Então, prova porque já sabia que ia deixar a família. Tudo isso é prova. E o espírito ficou curado. Olha a medicina espiritual aí, que a gente está estudando aqui na terça-feira, 5h30. O espírito ali, na verdade, a doença nem sempre é uma coisa ruim para a medicina espiritual. A doença significa uma cura. Porque o que importa é o espírito ser curado. Por isso a encarnação do espírito, para ele crescer, para ele desenvolver as potencialidades que ele tem. E para isso, a vida é de luta, a vida é de dor. Quebrar o nosso orgulho, a nossa vaidade, tudo isso prova. A gente lidar com o orgulho do outro, com a vaidade do outro, com a agressividade do outro. Mas às vezes a gente também é agressivo, a gente também é orgulhoso. Aí vai igual pedra batendo em pedra, descendo o rio. Pedra batendo em pedra, até chegar lá embaixo e ficar redondinha, bonitinha. Provas.
Prova e expiação. E visa missão. Essa missão aqui, a gente sabe que desempenha várias missões, mas ele está falando aqui dos grandes missionários. Jesus veio em missão à Terra. Né? Você vê grandes cientistas que vieram em missão trazer cura de algumas doenças, descobertas. Missão. Mas para alcançar essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Então, para alcançar a perfeição, tem que passar por essas dores todas. Nisso é que está a expiação. Visa ainda outro fim a encarnação, a de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Cada um tem a parte que... Aí entra a missão de cada um. A missão de ser mãe, a maternidade. Né? É a parte que lhe toca na criação. Esse filho é teu? Sim, é nosso filho. Mas antes de ser nosso filho, é um filho de Deus. É uma alma que quem criou foi Deus. É um espírito criado por Deus. Então Deus pega esse espírito, ele precisa sofrer, entrar num corpo de carne, reencarnar ou encarnar, né? E entrega à mãe, para que a mãe possa educá-lo, para que a mãe desenvolva nele, nesse espíritozinho, o amor. Assim como a nossa mãe deveria ter feito, ou fez, ou deixou de fazer, a gente não sabe, mas a missão dela foi nos educar, nos transformar em homens de bem. Então, a gente vê pais incentivando bebês a coisas que não deveria fazer. Então, os pais incentivando o bebê a ter danças sensuais. É muito engraçadinho, né? Um ritmo lá qualquer. Quando a senhora vir, a senhora deixa esse telefone lá fora, porque toda aula a senhora liga esse telefone. Então, eu deixo o meu lá no carro. Hoje eu trouxe, né? Mas já desliguei aqui. Então, ensina o bebê a danças sensuais. Eu não posso falar muito, que eu vou entregar a minha sobrinha, ensinando sobrinha lá, coisa que... Vai ensinar coisa boa, útil, porque a criança grava tudo. Eu vejo a minha netinha, hoje eu observo melhor. Vou para brincar, tudo ela imita. Ela imita. Ela faz exatamente o que você faz. Ela imita tudo, ela vai imitando. É assim que ela vai fixando os conceitos. Então essa época, esse período, até os 7 anos de idade, isso é uma massinha que você modela do jeito que você quiser. Você vai modelando. Vocês vejam como o planeta é atrasado. Nossos pais, muitos dos nossos pais não souberam nos educar. Não souberam. A gente aprendeu muita coisa sozinho. Aí você tem que ser muito superior, você tem que ter muita vontade para superar o meio. Superar o meio em que você está. Mas aí acaba você tendo filho, depois que você vai fazer a mesma coisa que seu pai fez com você, que o seu filho vai fazer a mesma coisa que eu fiz com ele, e por aí vai. Então é fundamental essa educação. Porque qual é o objetivo dessa criança? É ser bonitinho? Não, ele tem que estudar. Ele tem que desenvolver o intelecto. Ele tem que se moralizar. Ele tem que ser um espírito moralizado, rico ou pobre. E essa é uma missão da mãe, do pai. Fazer com que fazer a parte que lhe toca na criação. Uma das coisas é essa. O que faz a casa espírita? Pede para dar a volta, pede para dar a volta. Tranca essa porta para todo mundo passar por lá, senão me atrapalha. A função da casa espírita: educar, ensinar. Educar, ensinar. É para isso que tem a casa espírita. A parte que nos toca
na criação. E por aí vai. E mais a encarnação. O que eu estou falando aqui para vocês? Por que nós estamos no corpo? Por que a gente está vivo aqui no corpo? Por causa de tudo isso. A gente não veio para brincar, para se divertir. A gente veio para progredir. Para progredir. Visa ainda outro fim a encarnação, de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Para executá-la é que, em cada mundo, toma o espírito um instrumento em harmonia com a matéria essencial desse mundo, a fim de aí cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. É assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Aí tem várias questões ligadas a essa aqui. Vocês estão entendendo? Entenderam isso? O porquê da vida? Está aqui para progredir. A vida é de expiação ou de missão. Letra A. Como realiza essa nova existência? Será a sua transformação como espírito? Resposta. Depurando-se, a alma indubitavelmente experimenta uma transformação. Mas, para isso, necessária lhe é a prova da vida corporal. Depurando-se. O que é depurar? Depurar é limpar, não é? Depurando-se, a alma depurando-se, como ele colocou aqui, indubitavelmente, quer dizer, sem dúvida, depurando, sem dúvida, ela vai experimentar uma transformação. A gente se transforma. Eu vou pegar outro, é melhor pegar outra tradução, né? Está muito diferente do que eu estou lendo? Não? Está dando para entender? Deixa eu ver aqui. É a 166 que a gente está estudando, né? Agora é 166B. É. Então, ó, a letra A, depurando-se, transformando-se. Então, a gente precisa se transformar. Ontem nós conversamos sobre isso aqui. Eu não sou assim. Eu estou assim. Eu estou assim. Eu não sou assim. Por quê? Eu tenho muito o que me transformar, o que aprender, o que construir dentro de mim. Eu tenho muito. Nós estamos muito mais perto da animalidade do que da angelitude. A gente está no início do caminho evolutivo. Então hoje eu não posso ser igualzinho eu era quando tinha 18 anos. Eu não posso. Aí você vê, não que ninguém possa se casar com alguém mais novo ou mais velho, mas quando você vê uma situação, um camarada com 65 anos, larga a família, vai casar ou viver com uma menina de 18 anos. O que ele quer da vida? Tem amor nessa relação? Ou ele está querendo ter a cabeça que ele tinha quando... a mesma cabeça quando tinha 18 anos de idade? Só que ele não tem mais 18, ele já tem 70, 60, 70 anos. Se você quer viver aos 70 anos com a cabeça de garoto de 18, de 20, de 30, você perdeu a encarnação. Você perdeu essa encarnação. Perdeu. Você não melhorou nada. Você não mudou nada, você é o mesmo. Mesma cabeça. Então a gente precisa mudar, acompanhar a idade cronológica do corpo e saber das suas limitações e pensar diferente. Eu não posso ter a mesma cabeça de que eu tinha 20 anos atrás. Tenho que pensar diferente. A gente muda e a gente vai mudar muito. A evolução é infinita. É infinita. O corpo físico, a própria matéria, ela muda totalmente. São bilhões, são trilhões de células que a gente tem no corpo e que se renovam todos os dias.
morre e nasce célula, morre e nasce célula. A natureza mostra isso. A árvore, quantas folhas elas dão, quantos galhos, quantos frutos. Então tudo se transforma. A alma tem que se transformar também num ser melhor. Tem aquela lei lá de Lavoisier, né? Na natureza nada se perde e nada se cria, tudo se transforma. E ele está falando em relação à matéria. Sim, a matéria se transforma. Mas o ser inteligente que habita a matéria precisa também se mudar. Ele continua sendo o mesmo, é indestrutível, é o ser indestrutível, e é por isso que ele vai morrendo e renascendo, até ele atingir a perfeição. Esse é o objetivo da encarnação. Letra B. A alma passa então por muitas existências corporais. Falei a beça. Você que está prestando bem atenção em mim. Eu vou perguntar para você está sem um livro. Exatamente como está aqui. A alma passa então por muitas existências corporais? Sim, muito bem. Graças a Deus. Ela respondeu certo. Sim, a alma passa por diversas existências corporais. Todos nós aqui já tivemos muitas vidas. Todos nós tivemos muitas vidas. E teremos outras. A gente vai morrer, vai precisar renascer, porque nós não somos perfeitos. Nós somos espíritos imperfeitos. É só a gente prestar atenção na gente, o que a gente pensa, como a gente age no dia a dia. Então, todos já tivemos muitas. Teremos tantas quantas forem necessárias ainda, até atingir a perfeição. Entenderam isso? Você entendeu? Você, como é que é seu nome mesmo? Lourdes, você entendeu, Lourdes? Então você já nasceu muitas vezes, Lourdes? Lourdes, eu vou jogar essa jarra com água e tudo na sua cabeça. Caramba! Você já não nasceu muitas vezes, Lourdes? Já teve muitas encarnações. Você vai ter outras encarnações, Lourdes? Tem certeza? Claro que sim, vai ter outras encarnações, porque você precisa aprender sobre tudo, sobre o universo. Às vezes a gente não sabe o que tem aqui, a maioria não sabe o que tem na Terra ainda. Tem muito que se descobrir no planeta Terra. Imagine entender, compreender o universo. Então a gente vai nascer, morrer, estudar, aprender. Você sabe ler, Lourdes? Mais ou menos. Eu sei que muitas de vocês não sabem ler nem escrever. Mas, olha só, a prova que é isso. Mas o espírito pode ser muito mais adiantado do que alguém que sabe ler e escrever. Ele, como espírito, sim. Nessa vida não teve a oportunidade de ir para a escola, teve as dificuldades da vida. É uma prova muito grande, é uma expiação. A miséria é expiação. Não era para ter miséria, não. A miséria existe por causa da maldade do homem. A miséria, não sabe ler, não sabe escrever, tem dificuldade para tudo. Olha aí, o aprendizado para o espírito. O aprendizado. Às vezes quer almoçar, não tem almoço. Se não teve almoço, a janta falta. Vai dormir com a barriga roncando. Quantos tem assim? E aqui perto. O que é isso? Uma expiação. Por que eu passo por isso então? Onde a lei? Reencarnação. Provavelmente, ou tudo indica, que numa vida passada eu já tive uma condição muito boa e eu não ajudei ninguém. Só vivi para mim. Fui fútil. Fui mau. Me arrependi, pedi para passar pela pobreza. Ou às vezes a lei impõe você passar por uma situação difícil.
para você aprender a ser solidário, até amar todo mundo. Olha aí a lei de amor aí, Sandra. Amar. Ah, posso não gostar do Tiago? Que história é essa? Eu tenho que aprender a gostar dele, como ele é. Tudo bem até aí? Entenderam então o objetivo da encarnação? Vamos lá. E eu falei isso aqui a aula passada, hein? Letra C. Não, letra B, né? A alma passa então por muitas existências corporais? Resposta: sim, todos contamos muitas existências. Os que dizem o contrário pretendem manter-vos na ignorância em que eles próprios se encontram. Esse é o desejo dele. Aí você vai ali na igreja ali da esquina, ele vai dizer: não existe reencarnação, isso é coisa do demônio, aquela casa é a casa do demônio. Poxa, mas lá eles dão cesta básica, eles são bons. Não, a gente dá dentro do possível, porque a gente já entende a necessidade do próximo. Aí ele diz assim: o demônio se faz de bonzinho, cuidado com as garras dele, não é assim? Mas ele quer que você fique na ignorância que ele tem. Ele é um ignorante, ele não sabe de nada. A reencarnação é lei de Deus, é lei. Coitado dele que fala o contrário. Vai ter que morrer, reencarnar, até aprender que a reencarnação é lei. É o que ele está dizendo. Os que dizem o contrário são ignorantes e querem que você fique na ignorância. Parece, letra C, resultar desse princípio que a alma, depois de haver deixado um corpo, toma outro, ou então que reencarna em novo corpo. É assim que se deve entender? Prestar atenção na pergunta? Vou fazer a pergunta devagarinho. Lourdes, se você não me responder, vai se dar mal comigo. Vou ler aqui a pergunta. E a pergunta é a resposta, é tudo que a gente falou até agora. Vamos lá, vou ler a pergunta devagar. Preste atenção. Parece resultar desse princípio, de tudo isso que a gente falou aqui até agora, que a alma, depois de haver deixado o corpo, depois de morrer, né, toma outro, quer dizer, toma um outro corpo, ou então que reencarna em novo corpo. É isso mesmo? Graças a Deus. Ela respondeu meio assim com a cabeça, meio em dúvida. É isso mesmo, evidentemente. A gente vai morrer e vai nascer de novo. Assim como esse menino, como é o nome do seu filho? Arthur tem quantos meses? 1 aninho. Arthur tem um corpo novinho, de 1 aninho. Mas o Arthur já teve outra experiência, outra vida. De onde veio o Arthur? Você não sabe. Para onde vai o Arthur? Você não sabe. Você está com o Arthur. Aí Jesus conversa com Nicodemo, né? O vento sopra de onde quer. Você não sabe de onde ele vem nem para onde vai. É necessário nascer de novo. Ele, o Arthur, está fresquinho, está com 1 aninho no corpo. Mas isso é um espírito milenar. Ele, como espírito, não tem 1 aninho. É um espírito milenar que veio para uma prova e deve passar por expiações, porque a terra é lugar disso. Ele, como criança, ele não sabe de nada, ele não lembra. Ele não sabe agora o que o aguarda pela frente. Como vai ser o Arthur, como vai ser a vida do Arthur quando ele tiver 25 anos de idade, 30 anos de idade. Você já pensou nisso? Tem que pensar. Porque o Arthur não vai ser um bebezinho para sempre. Ele vai ser um homem. Então o que você quer para o seu filho? Que ele estude, que ele seja um homem de bem, não é? Pois é. Então você tem que educá-lo para isso. Para isso que a gente vem. Para ele ter progresso. Ter o amor da mãe, o amor do pai, o aconchego da família. Muitas crianças aqui não têm família que vem para cá. Por quê? Porque não tem o mérito de ter uma família ainda. Eles não têm. Não conquistaram isso. Porque desprezaram a família. Largaram a família.
Vejo aqui por experiência própria, aqui é muito interessante. Um é primo do outro, irmão do outro, cunhado, primo de segundo grau. Porque o garanhão sai saindo filho, fazendo filho em todo mundo. Igual o cavalo faz. Igual o cachorro faz. Igual o gato faz. Igual o animal quando está no cio faz. Aí a moça deixa também. Aí ele tem filho aqui, tem filho lá, colar, tal. A criança fica sem estrutura familiar, sem uma referência familiar. Aí amanhã ele vai morrer um dia, vai renascer aonde? Numa família estruturada? Não, ele vai colher o que ele plantou. Está entendendo? Ele vai colher o que ele plantou. Vamos continuar aqui. Pergunta 167, essa que era de hoje. Qual o fim objetivado com a reencarnação? Qual o fim da reencarnação? A gente viu lá na 132. Ele diz aqui, ó: expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isto, onde é justiça? O objetivo é a expiação, porque nós somos espíritos endividados com a lei de Deus. Nós todos já habitamos em outros planetas também. Nós habitamos. Nós estamos aqui e temos que progredir. Se ficar estacionado, vai acabar saindo da Terra também, a Terra vai melhorar e você não vai poder acompanhar. Eu fiz uma pergunta aqui, no outro dia, aqui na Várias Mães, eu falei: o que você faria se você achasse uma carteira cheia de dinheiro? Lourdes, o que você faria se você achasse uma carteira cheia de dinheiro, quando você está catando as suas latinhas ali na rua? Se você achasse o dono, tivesse uma referência e entregar. Mas o dinheiro não é nosso, a gente tem que entregar de qualquer maneira. Mesmo que não tenha o nome do dono, não é meu. Não é meu, é do outro. Se eu perdesse a minha carteira com dinheiro, eu não gostaria que me entregasse? Eu ouvi a pessoa dizer: não, eu tiraria o dinheiro e jogava a carteira fora. Isso é triste de ouvir. Então, olha o quanto esse espírito tem que aprender. O quanto ele tem que aprender. Ele não aprendeu. Ele ainda leva aquilo que é do outro, que não é dele. Mas se ele fosse rico, ele ia fazer a mesma coisa. Ia ter mais facilidade. Ia fazer a mesma coisa. Quantos desvios, trilionário até, não é nem bilionário, tem na política? No mundo inteiro. Desviam muitos recursos. Pois é. Você vê aí, toda eleição é saúde, educação, vamos melhorar a saúde está... Quanto tempo? Eu estou com 64 anos, pelo menos há 4 anos eu não tinha ideia. Mas pelo menos desde os 15 anos que eu escuto isso. Continua a mesma coisa, não mudou nada. Não tem interesse. Dinheiro tem, mas desvia. Aí vai reencarnar ali na Ilha do Porco depois, para aprender. Por isso que ele falou: sem a reencarnação, onde é a justiça? Quantos tem ali, onde vocês moram, que se bobear, passa a perna em vocês? Passa ou não passa? E não tem nada também. Quantos são pobres de maré de si e o orgulho é imenso? Tem ou não tem? Pois é. É sempre os outros, né? A gente não, né? Lá tá cheio, né? Mas é isso mesmo.
Vamos que a gente vai terminar esse ponto aqui. Alguma pergunta? 168. É limitado o número das existências corporais ou o espírito reencarna perpetuamente? O que vocês acham? É limitado, tem um limite, ó, são 100 encarnações. Ou é para sempre, perpetuamente? Vamos raciocinar. Se tivesse um limite e eu não aproveitasse, o que ia ser de mim? Então, a lógica leva a gente a raciocinar que não tem um limite. E perpetuamente, quer dizer, para sempre a reencarnação, a lógica diz também que não. Você vai se tornar um espírito perfeito, você não vai precisar reencarnar mais. Então, quantas encarnações que eu vou ter? Tantas quantas forem necessárias para eu melhorar. É igual a série da escola. Primeira série, segunda série, repetiu, repete a segunda. Terceira série, repetiu a terceira série. Vai para a quarta depois, aí repetiu a quarta. Tem gente que repete a primeira, a segunda, a terceira, a quarta. Então você vai repetindo para você aprender. Perguntas? 169. É invariável o número das encarnações para todos os espíritos? Resposta: não. Aquele que caminha depressa, a muitas provas se forra. Não é invariável. Invariável é uma coisa que não varia. Quer dizer, todo mundo tem que ter 100 encarnações, 10 encarnações? Não. Aquele que aprende anda mais depressa. O outro repete de ano. O que fica sendo o espírito depois da última encarnação? Um espírito puro, um espírito bem-aventurado. Então, esse é o objetivo, nos tornarmos espíritos puros, espíritos bem-aventurados. Ficou difícil a aula? Vocês entenderam? Todo mundo entendeu? Então vamos lá. O que a gente está fazendo aqui na Terra? A gente está no corpo para quê? Para a vida de provas e de expiação. Nós estamos no corpo para progredir. A lei é de progresso, de crescimento, nos tornarmos um espírito puro um dia. Para isso que a gente está aqui. Aprender para voltar melhor. Mas a gente pode melhorar agora, desde já. A gente pode melhorar agora. Eu vou parar por causa da hora. Eu ia falar aqui a pergunta 609, 610, 611, 540, está tudo ligado à reencarnação. Eu li a 170 agora. O que fica sendo o espírito depois da sua última encarnação? Resposta: espírito bem-aventurado, espírito puro. A gente falou. Tá bom? Quem está estudando pode anotar. Pergunta 609. Porque são perguntas ligadas a essa aqui. Quer ver? Por exemplo, eu vou ler aqui bem rápido a 609. Olha o que diz a 609. Uma vez, num período da humanidade, conserva o espírito traço do que era precedentemente, quer dizer, o estado em que se achava no período que se poderia chamar de anti-humano. Ele vai conservar traços de vidas passadas, esse menino? É uma pergunta interessante, tem uma resposta interessante, a resposta é grande, eu não vou ler agora não, tá? Por causa do nosso tempo aqui. Vocês podem ler essas perguntas, a gente vai chegar lá uma hora dessa, nessas questões. Alguma pergunta? Não? Então vamos fazer a prece. Obrigado, Jesus, pela manhã de estudos. Obrigado por esta casa que nos dá segurança, apoio, sustentação para realizarmos esses estudos. A gratidão ao altivo e aos espíritos guias desta casa que se fazem presentes. Muito obrigado, Allan Kardec,
o nosso mestre. A Leon Denis, muito obrigado. A Eurípides Bassanufo, muito obrigado, Jesus. Em nome desses espíritos guias de nossas vidas, em nome do amor, do nosso amor, do teu amor, Jesus, em nome do amor de Deus, acima de tudo, encerramos os estudos da manhã de hoje. Que assim seja.